Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter essa aula gravada, né, sobre o sistema linfático, então. O material já está disponível para vocês lá no AVA, e aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, pessoal, sobre o sistema linfático, tá? É mais um sistema circulatório, né? A gente viu lá, né, nas duas últimas aulas sobre o sistema circulatório, a gente viu que tinha artérias, que tinham veias, né, que levam, então, e trazem sangue no corpo, que a gente tem também uma bomba central, né, que é o coração. Então, ele é formado, o coração, por músculo, né, principalmente, basicamente, então, por músculo cardíaco, que faz, então, o bombeamento desse sangue, oxigenação, né, então, esse sangue vem para o coração, vai lá para o pulmão, onde ele é oxigenado, né, e então distribuído para os tecidos, né, sangue cheio de oxigênio. E o sistema linfático, pessoal, ele é formado por vasos, por linfonodos, por alguns órgãos que a gente vai ver, né? Principalmente, então, o timo e o baço, que a gente vai ver mais para frente. E o que passa por esse sistema é basicamente, então, um líquido, tá? O que a gente chama de transudato. Então, transudato ou um líquido, é um líquido amarelado, amarelinho, assim, amarelo claro, quase transparente. Composto por o que esse líquido? Vocês lembram que a gente falou nas outras aulas dos capilares, né, que faziam a troca de substâncias do sangue oxigenado, do sangue, né, pobre em oxigênio, então rico em dióxido de carbono. E nesses capilares, a gente tem, né, existe uma permeabilidade maior, tá? E algumas proteínas, elas vão para o que se chama de interstício, ou então espaço intersticial, né, que é no meio do caminho. Esse líquido, ele acaba sendo formado, então, por proteínas, alguns resquícios celulares, né, então restos celulares que ficam nesse espaço intersticial, que é o espaço, então, entre os vasos, né, lá no tecido. E o que esse sistema linfático ele vai fazer, pessoal? Ele vai ficar pertinho desses capilares, tá? Entrelaçado, então, entre esses capilares, e ele vai receber esse transudato, né, esse líquido, e vai levar pelo nosso corpo até alguns ductos linfáticos, que onde então eles vão ser drenados, né, e vão ser eliminados. O que acontece? Esses capilares linfáticos que a gente fala, eles são capilares que têm um fundo cego. Então, eles são capilares diferentes daqueles que a gente viu lá no sistema circulatório. Eles estão juntos com aqueles capilares, porém são capilares de fundo cego. Eles são formados, então, eles ficam entre os capilares, né, que a gente viu, e esses capilares que estão ao redor desses capilares linfáticos, eles são formados, vocês lembram lá que a gente viu, pelas arteríolas, pelas vênulas, né? E aí, esses capilares que ficam entre essas arteríolas, essas vênulas, eles capturam esse líquido, esse transudato, e eles vão levando esse transudato, esse líquido até, através, então, de ductos maiores, de aberturas maiores, tá? Uma vez que esses capilares coletam esse transudato, ele vai levando para regiões centrais, né? E vai passando por o que a gente chama de linfonodos. O que é um linfonodo? Um linfonodo é uma esponja, então, que filtra, tá? Essas substâncias do transudato e impede que substâncias nocivas, por exemplo, vão para a circulação sistêmica. Então, a gente pode falar que o sistema linfático, ele serve como um sistema de defesa, né, pessoal? Podemos falar dessa forma. Por quê? Porque, por exemplo, assim, se a gente tiver por exemplo, no caso mais, para ficar mais claro para vocês, numa dor de garganta, tá? Numa dor de garganta, o que acontece? A gente tem, né, na região, então, aqui do pescoço, dois linfonodos, acho que todos vocês já devem ter sentido, e o que acontece quando a gente tem dor de garganta? Esses linfonodos, eles aumentam de tamanho. Por quê? Porque essa infecção, essa inflamação que está na garganta, ela vai ir para esse linfonodo, que é essa esponja, vai absorver essa infecção, muitas vezes pode até eliminar essa infecção, impedindo que essa infecção, essas células, enfim,
elas vão para a circulação sistêmica e levam inflamação e infecção para o corpo todo, tá? Então, todo o nosso corpo vai ter capilar linfático. E o nome do vaso linfático, tá? Que vem, então, o nome do vaso linfático que vem do capilar, por exemplo, é o vaso linfático aferente. Ou seja, esse vaso linfático aferente, ele vai levar esse transudato até o linfonodo. No momento que essa linfa entra, né, no linfonodo, existe um ducto de saída do linfonodo, que é outro vaso linfático. E esse vaso que sai do linfonodo, né, se chama então de vaso eferente. Então a gente vai falar que os vasos que chegam no linfonodo, lá para ser filtrado, vão ser os vasos aferentes. E os que saem dos linfonodos, então, vão ser os vasos eferentes. Depois que essa linfa, então, pessoal, ela vai ser filtrada, né, que ela for filtrada lá nos linfonodos, ela pode ter dois caminhos. Um desses caminhos é ir para outro vaso linfático e outro linfonodo, tá? Porque a gente tem vários linfonodos no corpo, então ele pode seguir o caminho por outro vaso linfático e ir até outro linfonodo. Ou então, o segundo caminho seria, então, ser drenado em um ducto maior. Onde que está esse ducto maior? Próximo à cava e à aorta, né? Que são os grandes vasos importantes. Lá no próximo à cava e à aorta vai ter ductos linfáticos maiores, então, onde essa linfa pode ser drenada também. E aí, no momento que essa linfa cai na cava, né, ou na aorta, para onde que vai essa linfa, esse transudato? Vai seguir, pessoal, para a circulação sistêmica, que pode ser, então, a veia cava cranial, lembram, né? Que é um ducto que se conecta, a cava cranial é um ducto que se conecta, então, a ela. E esse sistema, ele impede infecções, propagação, por exemplo, de células tumorais, tá? A gente fala que às vezes, a gente fala que o animal tem um linfonodo reativo. O que significa isso? É um linfonodo que está tentando, então, está absorvendo alguma inflamação, alguma célula tumoral, alguma bactéria, para tentar eliminar ela, né? Ou impedir que ela chegue na circulação sistêmica, tá? Então, de forma geral, aonde eu tenho sangue, onde eu tenho um sistema circulatório, eu vou ter linfonodo. Onde está passando sangue, né? Onde tem sistema circulatório, vai ter linfonodo e vai ter vaso linfático também, tá? Então, aqui, pessoal, nesse slide, a gente tem, basicamente, o caminho o caminho dessa linfa vai percorrer, tá? Que é o que eu falei para vocês. Então, faz a troca de sangue, né? Que a gente viu lá entre os capilares e as artérias, né? Os capilares arteriais e capilares venosos. Vão para os capilares linfáticos, que ficam entrelaçados entre os arteriais e venosos. Vão para os vasos linfáticos aferentes, até os linfonodos, saem dos linfonodos pelos vasos linfáticos eferentes, pelos ductos linfáticos e aí pelas veias para a circulação sistêmica, tá? E aí a gente vai ter ausência de vasos linfáticos em algumas situações, tá? E aí quem são essas situações que a gente vai ter? Que não vai ter vaso linfático, então, no sistema nervoso central, na polpa dentária, nos ossos, na cartilagem, na placenta, na córnea e no humor vítreo. Vocês lembram que a gente falou lá na aula do sistema circulatório que lá na polpa dentária, dentro do dente não tem vaso sanguíneo. Se não tem vaso sanguíneo, consequentemente, não tem vaso linfático também. Dentro da cartilagem, a gente também não tem, né, circulação, não tem vaso sanguíneo. Então, a gente não vai ter vaso linfático, né? Na córnea, que é essa camada mais superficial, mais externa do olho também. Então, pessoal, são algumas situações que alguns locais que não vai ter vaso linfático, tá? Que vai ter, então, vão ser particularidades, então. Certo? E aí, aqui nessa imagem, a gente tem, né, basicamente o que eu falei para vocês agora. Por aonde que vai passar? Então, nessa imagem aqui, ó, a gente tem, nessa região aqui, ó, né, nesses vasinhos mais verdinhos aqui, é o que a gente chama, então, de vasos linfáticos, tá?
eles ficam, vocês estão vendo que aqui a gente tem, então, as arteríolas, né, as vênulas, as meta-arteríolas, e esses capilares linfáticos, eles ficam entrelaçados, então, aqui dentro entre, né, os capilares lá do sistema circulatório que a gente viu. E aí o sistema linfático, ele vai ser composto, então, por os capilares que a gente falou até agora, né? Então, os capilares também vão ser parte do sistema linfático, pelos vasos linfáticos, né? Que eles vão estar entrelaçados lá nos capilares, pelos linfonodos, né? Que vai ser onde esses vasos linfáticos vão levar essa linfa. Também em alguns órgãos, como o baço e o timo, né? Que são órgãos linfáticos, que vocês vão ver sobre eles também lá na disciplina de imunologia, tá? E qual que é a função desse sistema linfático? Conduzir essa linfa, então, esse transudato, tá? E produzir células de defesa também, que são lá os linfócitos T, os linfócitos B, que vocês vão ver, então, lá em análises clínicas, em imunologia também. A gente tem uma particularidade, pessoal, nos bovinos, então, que são os órgãos, os nódulos hemáticos, tá? Ou então os linfonodos hemais. Eles não são iguais ao tecido linfático, tá? Porque ele tem coloração avermelhada. E o que corre dentro desses nódulos hemáticos não é linfa, é sangue, tá? Então, são umas bolinhas, tá? Semelhante, então, a um grão de ervilha, né? O tamanho semelhante a um grão de ervilha. Estão presentes só nos ruminantes. E eles ficam localizados, então, ao longo do curso da aorta. Lembra que a gente viu lá que a aorta, ela percorre uma grande extensão, né? Então, no corpo animal. E esses nódulos hemáticos, ou linfonodos hemais, eles vão ser chamados de linfonodos hemais, porém, eles não têm, então, não têm a mesma característica dos tecidos linfáticos, então, tá? Eles ficam localizados, então, lá na região de aorta torácica, aorta abdominal, tá? E, porém, eles são, então, uma particularidade somente dos ruminantes. Os vasos linfáticos, pessoal, eles ficam, então, intercalados por linfonodos, tá? Que atuam como filtros biológicos. O que significa isso? Esses vasos, eles vão ficar entre os capilares, tá? Eles são mais finos do que os capilares, aqui a gente pode ver, né? Nessa região, então, eles mais verdinhos. E eles possuem mais válvulas, tá? Por que eles possuem mais válvulas? Porque eles precisam ter uma permeabilidade maior para captar esse transudato que está no interstício e levar, então, até o linfonodo. Então, os aferentes que a gente falou, vão levar a linfa até os linfonodos, a linfa vai passar para essa região mais central e podemos dividir, então, esse linfonodo, tá? Então, olhem só, nessa imagem a gente tem representando uma imagem de um linfonodo, e aí, a nível, então, desse linfonodo que eu falei para vocês, a gente vai ter o vaso linfático aferente, deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Ó, vaso linfático aferente. O que é o vaso linfático aferente? É aquele, então, que vai... os vasos que vão chegar até o linfonodo, tá? Essa linfa, ela vai passar, então, para essa região, então, mais central do linfonodo, né? A região aqui de dentro do linfonodo. E a gente pode dizer que o linfonodo, ele é dividido, então, por regiões. Por exemplo, a gente vai ter aqui uma região, essa região mais de cima, então, nessa região mais dorsal do linfonodo, a gente fala que é córtex, tá? Então, região de córtex do linfonodo. E a gente vai ter uma região mais convexa, tá? Que é essa região aqui, que a gente vai ter a região do hilo, tá? O que é o hilo? O hilo, então, do linfonodo é essa região aqui, ó, que tem esses vasos aqui, tá? Então, o linfonodo, basicamente, ele vai ter um formato de feijão, né? Semelhante, então, a um feijão. Vai ter uma fina
membrana que reveste esse linfonodo, tá? E à medida com que essa linfa, ela passa dessa região aqui, de córtex, que ela entra aqui dentro do linfonodo, se tiver substâncias que precisam ser fagocitadas ou eliminadas, pode acontecer ali a nível desses linfonodos, né? Por isso que quando ele está reativo, né? A gente pode falar que ele está reativo, como eu falei para vocês, quando ele está tentando fazer isso, fagocitar, eliminar algumas dessas células, tá? Ele está reativo porque ele está tentando fazer essa eliminação. E aí, isso pode causar um pouco de dor. Então, esse linfonodo, ele pode ficar mais dolorido, tá? Pode ficar aumentado de tamanho também. Depois que essa linfa, ela passou aqui, né, para dentro do linfonodo, passou o córtex, vai ser filtrada, né, as substâncias maléficas, então, vão ser eliminadas, o que é bom vai ficar, e aí os vasos eferentes, que estão localizados aqui na região do hilo do linfonodo, eles vão drenar essa linfa até um próximo linfocentro, em um ducto linfático maior, que é um ducto de captação, tá? Então, nos suínos, pessoal, a gente tem essa particularidade que é o quê? É como se fosse ao contrário, tá? Os vasos aferentes vão penetrar aqui na região do hilo, enquanto que os vasos eferentes, né, vão levar essa linfa, né, esse transudato para frente, tá? Então, é uma particularidade somente dos suínos. E aí, pessoal, aqui a gente tem um corte histológico, então, do linfonodo, né? Que é do linfonodo, então, do suíno, né? E aí a gente vai ter, pessoal, o que a gente chama de zona de tributação. O que significa uma zona de tributação, pessoal? Uma zona de tributação é uma região que drena em um determinado linfonodo. Por exemplo, é importante saber, numa cirurgia oncológica, se o animal, se a gente pega um animal com um tumor de mama, é importante saber aonde que essas células tumorais vão drenar, em quais linfonodos, né? Elas vão passar por quais linfonodos. Então, isso se chama zona de tributação. É todos os vasos ali linfáticos que vão drenar nesse mesmo linfonodo. Enquanto que um linfocentro, tá? Um pouquinho diferente, é um conjunto de linfonodos vizinhos. Por exemplo, vários linfonodos perto, tá? Isso se chama um linfocentro. Pessoal, o cão, o gato, né? E os ruminantes, então os carnívoros e os ruminantes, eles têm menos conjuntos de linfonodos, mas eles têm um linfonodo maior sozinho, tá? Enquanto os equinos e as demais espécies, eles têm maior quantidade de linfonodos, porém eles são em tamanhos menores, tá? E aí a gente tem o que se chama de tumefação do linfonodo. O que significa isso? É um processo inflamatório, então, né? Visto, por exemplo, lá na inspeção de carnes, né? Nas carcaças, a gente vê essa tumefação do linfonodo. Então, ou então, processo inflamatório, metástase, lá na zona de tributação, que é a zona, então, onde é drenada por esse linfonodo, tá? E isso é importante por quê? Porque lá, quando vocês tiverem a disciplina, por exemplo, de inspeção, quando se faz a inspeção das carcaças, né, aparece tumefação de linfonodo, e isso sugere que sejam algumas patologias. Porque às vezes o animal, quando foi abatido, ele não estava doente, não estava apresentando, né, sinal clínico, porém ele pode ter alguma doença que seja, então, que a carne se torne imprópria para consumo. E aí, aonde que estão localizados esses linfonodos, tá? A gente vai ter eles agrupados, então, em linfocentros. Então, a gente vai ter os linfonodos da cabeça, cervicais, os membros torácicos, cavidade torácica, né? Cavidade abdominal e cavidade pélvica, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um desenho de um animal, e aí agora a gente vai ver, aqui tem a maioria dos linfonodos, né? E a gente vai ver, então, por sistemas, tá? Por linfocentros.
Então, eles vão estar agrupados, né? Agrupados nesses linfocentros, que são o quê? Linfonodos vizinhos. E aí a gente vai ter separado, classificado, então, como linfocentros, então, parotídeo, o primeiro, tá? Os linfonodos da cabeça, eles são divididos em linfocentro parotídeo, linfocentro mandibular e linfocentro retrofaríngeo. O linfocentro parotídeo, pessoal, então ele é composto de 6 a 10 linfonodos nessa região, tá? Eles são recobertos pela glândula parótida, tá? Essa glândula parótida, vocês vão ver lá no conteúdo de sistema digestório, o que que ela faz, tá? O que que ela, qual que é a importância dela. E esse linfonodo, ele vai estar, então, aqui, ó, pessoal, nessa região aqui, e vai estar próximo à articulação, né? Qual a articulação que a gente tem aqui? Vocês lembram que vocês viram no semestre passado, né? A articulação temporomandibular, né? Que faz a articulação, então, aí da mandíbula, a articulação ATM, né? Então, bem característica. O linfocentro mandibular, pessoal. Então, ele é um grupo de linfonodos na região faríngea, ou seja, entre os ramos da mandíbula, né? Então, ele é de fácil palpação, tá? A gente consegue palpar, porque a maioria dos linfonodos a gente só consegue fazer a palpação quando eles estão engurgitados ou quando tem alguma inflamação, alguma patologia, tá? No caso dos linfonodos, desses linfonodos aqui, né, do linfocentro mandibular, geralmente a gente consegue palpar, porque ele é mais superficial, então a gente consegue palpar mesmo se ele não tiver alterado, tá? Ele tem contato, então, ele é localizado ventral à língua, né? Ou seja, na região abaixo da língua, e ele tem contato com as glândulas sublingual e mandibular. O linfocentro retrofaríngeo, ele é composto, então, por linfonodos retrofaríngeos mediais e linfonodos retrofaríngeos laterais. Os linfonodos mediais, eles ficam localizados na face dorsolateral da faringe. Então, esse linfonodo retrofaríngeo lateral, pessoal, esse aqui que está sublinhado de vermelho, ele vai ficar em contato com a tuba auditiva, né? Lá com a bula timpânica que a gente viu. E o que a gente tem nessa região? A bolsa gutural, né? Nos equinos. Então, o que é essa bolsa gutural? É um bolsão, né? Ou um divertículo que fica em contato, então, com essa tuba auditiva, né? Com essa bula timpânica. E quando a gente tem, por exemplo, uma inflamação na bolsa gutural, uma infecção na bolsa gutural, vai drenar, então, para o linfonodo retrofaríngeo lateral, tá? Enquanto que o linfonodo retrofaríngeo medial, ele vai ficar mais, então, na face dorsolateral da faringe, né? Então, mais nessa região mais ventral, né? Então, mais profundo, então, e toda a linfa, todo esse transudato que vai drenar da cabeça, né, vai drenar no tronco traqueal, ou tronco jugular, também chamado, tá? Próximo a esse tronco jugular, ou tronco traqueal, existe o linfonodo superficial, e que ele também pode ser palpado. Tá? Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver o que eu falei para vocês, né? Que esse linfonodo retrofaríngeo ele fica localizado aqui abaixo da tuba auditiva. Aqui a gente tem, então, desenhado como se fosse a bolsa gutural, tá? E aqui nessa imagem de baixo a gente tem o que a gente chama de empiema de bolsa gutural. Vocês vão ver lá na clínica de equinos, né? Que é uma inflamação da bolsa gutural. Então, se tiver uma inflamação da bolsa gutural, ela vai drenar para esse linfonodo retrofaríngeo. Então, o que eu falei para vocês, esse linfocentro retrofaríngeo, né, que linfocentro é a região, então, ele vai coletar a linfa de todos os linfonodos da cabeça, e toda essa linfa vai passar pelos mediais, né, e aí vai ir para o tronco traqueal ou para o tronco jugular. Qual que é a zona tributária desse linfocentro retrofaríngeo, então?
segmentos profundos da cabeça, como faringe, laringe, início de traqueia, esôfago, todos os músculos da região de cabeça e pescoço. Os linfonodos cervicais, então, pessoal, vai ter um linfocentro cervical superficial, que ele vai ficar cranial à articulação da escápula, né? Entre a escápula, então, e o úmero, e na borda cranial do músculo supraespinhoso. Qual que é a região, então, tributária, a zona tributária desse linfocentro? Pele, estruturas da região cervical, né? No terço cranial do tórax e segmento proximal do membro torácico, então. Então, aqui a gente tem linfonodo cervical superficial, tá, pessoal? Então, aqui é onde ele fica, ó. E ele também vai drenar aqui no tronco traqueal ou no tronco jugular, tá? E aí, falando dos linfonodos do membro torácico, né? O linfocentro cervical superficial, que é um segmento proximal do membro torácico, né? E aí a gente vai ter o linfocentro axilar, que ele é medial, então, à articulação do ombro, tá? Então, olha, ele tá aqui embaixo, na articulação do ombro. Vai ter esse linfonodo axilar, que é um linfonodo axilar acessório, tá, pessoal? Que ele por exemplo, ali no axilar, tá? O linfocentro axilar, a gente vai ter um mais profundo, né? Um mais superficial e um mais na região medial, tá? Na região medial, vai ter esse linfonodo axilar acessório. Por que que a gente fala que ele é acessório? Porque pode ter ou não. Então, em que animais que ele é mais comum de se encontrar? Então, em fêmeas que estão lactação mais intensa, né, em lactação mais constante, a gente pode encontrar esse linfonodo, tá? Ele é também um linfocentro importante para cadelas com tumor de mama, né? E aí, qual que é a zona tributária desses linfocentros, então? Membro torácico, então toda a região do membro torácico, né, de membros anteriores, região ventrolateral do tórax, então, e região de glândulas mamárias. Então, olhem só, pessoal, aqui a gente tem um desenho que exemplifica a drenagem das glândulas mamárias, tá? E aí a gente vai ter o quê? Geralmente, quantas mamas tem, né, lá uma fêmea? Por exemplo, uma fêmea canina, ela vai ter, então, geralmente 5 pares de mamas, né? E as gatas, geralmente 4, claro que não é regra. Então, o que que a gente tem aqui que fala? Olha, até os primeiros 3 pares, né? Os primeiros 3 pares, eles são drenados na região, então, axilar. Então, se tiver alguma alteração, tumor de mama, né? Enfim, os 3 primeiros pares de mama, que são esses aqui, eles vão ser drenados no linfonodo, então, axilar, que é esse aqui, tá? Enquanto que se a gente tiver alguma alteração, algum tumor de mama, de M3 mais caudal, então, M3, M4, M5, por exemplo, eles vão ser drenados, então, no linfonodo inguinal superficial. Qual que é esse linfonodo inguinal superficial? O linfonodo mamário, também chamado de linfonodo mamário. E por que é importante saber isso? Porque quando vocês chegarem, ou quando vocês atenderem, enfim, uma cadela com tumor de mama, isso é importante para a gente saber até qual mama a gente tirar. Então, se a gente tem, por exemplo, um nódulo em M3, tá? Ou em M2, que seja, tá? E aí a gente vai retirar só M2. Mas a gente tem comunicação entre M3 e M1 com a M2. Então, vai adiantar tirar o tumor só aqui? Não, então a gente vai ter que tirar toda a região que está drenando e muitas vezes ainda é necessário tirar o linfonodo, né? O linfonodo que está ali interligado com essa região, tá? Quando aos animais de produção, pessoal, a gente vai ter, olha só, deixa eu só falar, né, para a gente não perder então aqui. Então, olhem só aqui o que eu falei para vocês. Então, a partir, né, da terceira glândula mamária, primeira, segunda e terceira glândula mamária vai ser drenados por linfonodo axilar.
enquanto que da terceira para a última, linfonodo inguinal superficial. Aqui eles estão representados, então, pessoal, ó, linfonodo axilar, o axilar acessório, então, mais comum em casos de gestantes. Aqui a gente tem o linfonodo external, que ele fica na região do externo, então, e o linfonodo inguinal superficial, também conhecido como linfonodo mamário, tá? E aí, nos animais de produção, que eu falei para vocês, as glândulas mamárias, elas são, a partir do momento que tem uma mastite, por exemplo, ou uma inflamação lá na região de mamas, né, desse animal, esse linfonodo inguinal superficial, ele consegue ele até pode ser visualizado por aumento de tamanho, tá? Então, olhem só, aqui embaixo a gente vai ter o linfonodo inguinal superficial, que é o que vai drenar, então, essa região de mamas, né? Porque toda a região de glândula mamária desses animais de grande porte, então eles ficam mais caudal, né, ao animal. E olhem só, a gente tem aqui nessa imagem, onde a gente consegue ver bem, né, nessa região, o linfonodo mamário, né, direito, bem edemaciado, olha, bem aumentado de tamanho. O esquerdo também dá pra gente ver, mas o direito tá mais aumentado de tamanho. Quanto aos linfonodos da cavidade torácica e os seus órgãos, então, esses linfonodos, pessoal, eles vão drenar da parede da cavidade torácica, então, da região de parede da cavidade torácica. Linfocentro, a gente vai ter o torácico dorsal e o torácico ventral. E aí, os órgãos dessa cavidade torácica, a gente vai ter linfocentro mediastinal, que fica lá na região de mediastino, então, né? Vocês lembram o que é? O linfocentro bronquial, na região dos brônquios, né? E aí, o que eu falei para vocês, que vão drenar nos linfocentros torácico dorsal e torácico ventral, tá? Então, o que vai ser de diferente, pessoal? O linfocentro torácico dorsal, ele vai drenar os linfonodos, então, intercostais, os linfonodos que ficam localizados lá entre as costelas do animal, né? Nos espaços intercostais, os espaços entre as costelas. O linfonodo aórtico torácico, ele vai ser drenado, então, nos linfonodos que estão lá na extensão da aorta. Então, toda a extensão da aorta a gente vai ter linfonodos, tá? Que são os linfonodos aórtico-torácicos. E, nesse caso, então, de linfocentro torácico dorsal, a gente vai ter os linfonodos hemais nos ruminantes, que são aqueles que a gente falou, que eles são avermelhados e eles não têm linfa dentro, né? Eles têm sangue, então. A quantidade, pessoal, desses linfonodos, então, tanto os intercostais quanto os aórtico-torácicos e os hemais, vão ser diferentes entre as espécies, tá? Então, vão variar, que é o que a gente falou. Nos carnívoros, né, nos ruminantes, vai ter eles vão ser em menor quantidade, né, porém maiores, e nas outras espécies, né, em equinos e nas outras espécies, eles vão ser menores, porém em maior quantidade, tá? Zona tributária, então, desses linfocentros, parede dorsal da cavidade torácica, tá? Onde a gente vai ter o ducto torácico. Então, olha o que a gente falou. Linfonodos intercostais são todas essas bolinhas verdes aqui que vão ficar lá na região, então, entre as costelas, tá? Linfonodos aórtico-torácicos, então, todos na região de aorta, né? E o linfonodo intercostal, então, também aqui representado pelo mesmo lado, e eles vão drenar no ducto torácico, que é esse ducto verdinho aqui. Em região ao linfocentro bronquial, tá? Os linfocentros, o linfocentro bronquial, ele vai ser composto pelos linfonodos traqueobrônquios, tá? Esses linfonodos traqueobrônquios, pessoal, eles vão ficar localizados na bifurcação da traqueia. Vocês vão ver lá no sistema respiratório que a traqueia, que ela é um órgão cartilaginoso, né, formado por anéis, ela tem uma bifurcação que se chama de carina, tá? E esses linfonodos traqueobrônquios, eles vão ficar localizados nessa bifurcação da traqueia, lá na região de carina. Então, a gente vai ter os conjuntos direito, médio e esquerdo, e nos ruminantes e suínos vai ter os traqueobrônquicos craniais no brônquio traqueal, então, tá? Vai ter, além disso, os linfonodos pulmonares, que são pequenos, eles são juntos, então, aos brônquios,
E a zona tributária vai ser a região final da traqueia, a pleura, então, lá no pulmão, e os pulmões. Aqui a gente consegue ver o que eu falei para vocês. Isso aqui é a região de bifurcação da traqueia. Vocês viram que a traqueia ela vem inteira, chega nessa região, ela faz uma bifurcação, né? E essa região de bifurcação a gente chama que é decarina, que vocês vão ver lá no sistema respiratório, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, linfonodo traqueobronquial esquerdo, linfonodo traqueobronquial direito e o linfonodo traqueobronquial médio, aderidos então na bifurcação da traqueia, tá? E aí a gente vai ter o traqueobronquial cranial, né? Que ficam, então, mais cranial em relação à traqueia. O linfocentro bronquial, que eu falei para vocês, então, vai ter os linfonodos pulmonares. Então, olhem só, os linfonodos pulmonares, eles vão estar aderidos, grudados, então, na região dos brônquios. Então, olhem quantos são, né? Varia muito conforme as espécies, então, e eles são aderidos, então, nos brônquios. No linfocentro celíaco, então, tá? O linfocentro celíaco, pessoal, ele é composto por linfonodos gástricos, então lá do coração, linfonodos esplênicos do baço, linfonodos pancreático-duodenais, lá do pâncreas, né, e duodeno, então, linfonodos hepáticos ou portais, né, vocês lembram, então, linfonodos hepáticos lá em relação ao fígado, ao sistema porta-hepático, tá? E os linfonodos do aumento. A zona tributária desse linfocentro, então, são os órgãos, né, de cima. Então, quais são os órgãos? Estômago, baço, pâncreas, duodeno, né, fígado e aumento. E a gente tem uma particularidade que esse linfocentro celíaco, pessoal, ele drena no que a gente chama de cisterna do quilo. A linfa também ela pode ser denominada de quilo, tá? Principalmente, então, na região de vasos linfáticos maiores, esse quilo ele tem como característica ele ser um pouco mais esbranquiçado e mais gorduroso que aquele transudato, né, que era a linfa. E aí existe uma região do ducto linfático que ela é mais abaulada, tá? Que a gente chama de cisterna do quilo, tá? Então, aonde que vai ficar essa região de cisterna, essa região, né, que a gente chama de cisterna do quilo? Então, a gente tem aqui, pessoal, tudo isso é o ducto linfático, né, essa região verde, e a gente vai ter nessa região aqui, né, em região porção torácica, a cisterna do quilo, que ela nada mais é do que um aumento de volume por onde vai, então, essa linfa, para depois ir para o ducto torácico, tá? O linfocentro celíaco nos ruminantes, como eles têm o estômago pluricavitário, né, que vocês vão ver também no sistema digestório, ele se subdivide, né, em linfonodos gástricos, então, que são eles? Os ruminais, lá do rumen, do retículo, do omaso e do abomaso, tá? Então, aqui a gente tem, né, um rumen, né, com todas as suas porções, então, e todas aqui essas regiões que parecem uns feijãozinhos, né, são regiões, então, onde a gente tem linfonodos, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que que essa linfa, né, esse quilo, ele é mais gorduroso, mais esbranquiçado, né? Porque olhem só, pessoal, essa linfa que drena, né, ela drena de órgãos abdominais. E esses órgãos abdominais passam alimento, né? Então, se passa alimento, consequentemente, vai ter gordura, né? Vai ser mais gorduroso. Então, a gente vai ter, em relação ainda a linfonodos da cavidade abdominal, a gente vai ter o linfocentro mesentérico, né, cranial. O que é o mesentério? A região lá, então, onde ficam os vasos, né, do intestino, né, aquela região que tem, então, todos os vasos que unem o intestino. E aí vai ter os linfonodos mesentéricos craniais, jejunais, secais e cólicos, né? Eles podem ser diferentes entre as espécies em relação à quantidade, forma e a posição desses linfonodos, tá? Qual que é
a zona tributária desses linfonodos, intestino delgado e grosso até o cólon transverso, e também vão drenar lá na cisterna do quilo. Então, linfocentro mesentérico cranial, tá, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, na região de número 5, então, os linfonodos jejunais, tá? E aqui os linfonodos cólicos. Olhem só que eles vão drenar todos para essa região aqui, mais verdinha, que é a cisterna do quilo. O linfocentro mesentérico caudal, então, pessoal, vamos ter os linfonodos mesentéricos caudais, e a zona tributária desse linfocentro vai ser o cólon descendente, que também vai drenar na cisterna do quilo. Então, vai estar nessa região de cólon descendente, né, os linfonodos mesentéricos caudais, e ele também vai drenar lá na cisterna do quilo. Agora a gente vai ver sobre os linfonodos da cavidade pélvica, tá? E de membros pélvicos, então. Então, a gente vai ter o linfocentro iliosacral, tá? Onde a gente vai ter os linfonodos ilíacos. Vocês lembram que a gente viu lá no sistema circulatório, né? Que a gente tinha as artérias ilíacas, né? Então, a gente vai ter os linfonodos ilíacos também. Esses linfonodos ilíacos, eles são divididos em mediais, laterais e internos. Eles ficam próximos à ramificação final da aorta. E, pessoal, os linfonodos ilíacos laterais, eles são inexistentes nos carnívoros, tá? Então, os carnívoros, cães e gatos, não têm linfonodos ilíacos laterais. E a gente fala que nas outras espécies tem, mas é inconsistente, né? Por que que a gente fala que é inconsistente nas outras espécies? Porque eles podem ou não estar presentes, tá? A gente vai ter, então, aqui, além disso, os linfonodos sacrais, né, ventral, então, ao osso do sacro, linfonodos anorretais, que são do lado do reto, e qual que é a zona tributária? Parte da parede do abdômen, então, vísceras da região pélvica e do membro pélvico. Também vão drenar na cisterna do quilo, tá? Esses linfonodos ilíacos, pessoal, eles fazem filtração secundária, então, em vísceras pélvicas e membros pélvicos. O que que é isso? A gente viu que eles podiam ir para o linfonodo e depois ir para a circulação sistêmica, como podiam passar para outro linfocentro e outro linfonodo. Então, as vísceras pélvicas e os membros pélvicos, elas vão fazer, vão ir para fazer filtração secundária nesses linfonodos ilíacos, por exemplo, tá? E aí, os tumores de testículo, por exemplo, eles vão ir diretamente para os linfonodos mediais. E o que que é isso? Uma falha no sistema, né? Porque ele teria que passar primeiro para um linfonodo, então, aí, ilíaco, né? Para depois ir para os mediais. E ele vai passar direto para o medial em caso de tumor de testículo, tá? E aqui a gente tem, então, linfonodos ilíacos mediais, olhem só aqui, aonde que ele está localizado, tá? Que também vai drenar lá na cisterna do quilo. Vamos ter o linfocentro poplíteo, tá? Que são os linfonodos poplíteos, então superficial e profundo, fica na região da coxa, né? É o centro mais distal, então mais longe do membro pélvico. Ele fica caudalmente, então, no terço distal da coxa, né? Lá na região poplítea. E ele é mais superficial. Nos carnívoros, ele também é de fácil palpação, mais ainda em felinos, tá? Mas em cães também é fácil palpação, a não ser que seja um animal com muito sobrepeso, tá? Zona de tributação desses linfonodos, esse linfocentro, perna e pé, então, né? Linfonodos ilíacos mediais para a cisterna do quilo também. Então, o linfocentro, né, linfonodo poplíteo superficial, aqui como a gente falou, na região, então, da coxa. Os principais troncos e ductos linfáticos, pessoal, que são os coletores dessa linfa, então, a gente vai classificar eles, né, como vasos linfáticos terminais, que têm um maior calibre, e é o destino, então, dos vasos eferentes, tá? E aí a gente vai ter como principais, então, o tronco traqueal, a cisterna do quilo e
o ducto torácico. O ducto torácico, ele é o maior condutor linfático, tá? E aí, a gente vai ter o tronco traqueal ou jugular, né? Que a gente já viu que ele vai ficar lateralmente à traqueia, né? Dos dois lados, então, direito e esquerdo. Nesse tronco traqueal ou jugular, vai drenar região de cabeça e pescoço e vai desembocar, então, na veia jugular externa e no ducto torácico. Então, olha só onde é que está o tronco traqueal ou jugular. Na região de veia jugular. Vocês lembram, né? Que tinha isso lá no sistema circulatório? Então, eles vão drenar no tronco traqueal jugular e na veia jugular. Em relação à cisterna do quilo, tá? Ela é uma dilatação, então, né? Onde vai ficar coletada essa linfa. Em região de tronco lombar, tronco intestinal e tronco celíaco, não tem um formato regular, então, né, ela é irregular. Ela vai se localizar dorsal à aorta abdominal, tá? Então, embaixo da aorta abdominal e bem próximo aos vasos dos rins, tá? E a cisterna do quilo, ela vai drenar no ducto torácico. Então, olhem só, pessoal, essa imagem. O que é essa cisterna do quilo? É essa dilatação, né? Onde vai ficar, então, essa linfa para depois, que vai ter contato, então, olhem, com o tronco intestinal, com o tronco celíaco, com o tronco lombar, e vai drenar, então, no ducto torácico, como se fosse uma dilatação do ducto torácico. Esse ducto torácico, então, ele é o maior condutor linfático do corpo, né? Ele é uma continuação da cisterna, então vocês viram que essa cisterna do quilo, ela é uma dilatação e depois ela continua como ducto torácico. Esse ducto torácico, ele vai passar, então, da cavidade abdominal para a cavidade torácica através do hiato aórtico, né? Vocês lembram o que é o hiato aórtico na cavidade torácica? Que é uma abertura, então, para a passagem, então, da aorta. E ele vai desembocar tanto na veia cava cranial, quanto na veia jugular externa. Então, olhem só. Aqui a gente tem bem especificado o tronco lombar, então, a cisterna do quilo, que é a dilatação, e o ducto torácico, que vai levar até o tronco traqueal ou jugular e vai desembocar, então, ou na veia cava, né, cranial, ou na veia jugular externa. E aí eu falei para vocês que tinham alguns órgãos que eram envolvidos, então, nesse sistema linfático. Quem são esses órgãos? Então, o primeiro órgão é o timo. Esse órgão é um órgão de controle do sistema imunológico, né? Muito importante, principalmente em animais mais jovens. Por quê? Porque ele tem o seu desenvolvimento máximo em diferentes fases de acordo com a espécie, tá? O que isso significa? Quando o animal atinge a idade adulta e a maturidade sexual, por exemplo, ele começa a regredir, involuir de tamanho, até sumir. E aí ele é substituído por um tecido gorduroso, tá? Então, olhem só, ele é muito importante no animal jovem e ele vai ter o seu desenvolvimento máximo no cão na 3ª semana de vida, no bovino na 8ª, no suíno na 9ª semana de vida e no equino no 1º ano de vida, tá? Então, quando o animal atinge a maturidade sexual, ele vai involuir, né? Vai ser substituído por gordura e permanece só alguns vestígios desse órgão, tá? Vocês vão ver sobre ele lá na imunologia. Então, olhem só o timo. Ele tem um formato lobulado, né? Um formato de pirâmide, então, achatado. Ele fica lateral à traqueia. Então, ele é um órgão difícil de ser visualizado no animal, por só ser visto nele em animais bem jovens, porque depois ele regride, né? E ele pode ir até a região do pericárdio. Então, ele vai ter um lobo cervical, né, mais cranial, um lobo intermediário e um lobo que fica na região mais torácica, tá? Esse aqui é um timo de um bezerro, então. Olhem só como é que ele vai ficar, pessoal. A gente falou que ele ficava, então, ao redor, né, da traqueia, né? Então, ele vai ficar na região de traqueia, né, ao redor da traqueia, o lobo cervical com pilar lateral esquerdo, o lobo intermediário e o lobo que fica na região de tórax. E o baço, pessoal, ele é um órgão macio, muito vascularizado, como eu falei para vocês na aula, né? Ele é um órgão que
tem muita vascularização sanguínea, né? Tem uma coloração avermelhada, porque ele retém hemácias, então, né? E o baço, ele não é um órgão primordial para a vida, tá? Então, as pessoas, assim como os animais, elas sobrevivem sem o baço. Mas, se ele tá ali, é porque ele serve para alguma coisa, né? Então, ele fica localizado caudal ao diafragma, né? E à esquerda, e ele é fixado ao estômago, né? No caso no caso de animais, então, não ruminantes, né? E no rumen, no caso dos ruminantes. Ele fica envolto por um peritônio, né? Que é uma membrana, exceto nos ruminantes, né? Que nos ruminantes ele é envolto pelo peritônio e pelo tecido conjuntivo. Então, ele parece uma língua, olhem só, né? O baço, ele vai ter o que a gente chama, então, de face diafragmática, tá? Que essa face diafragmática é a face que vai ficar virada, então, para o diafragma. A face visceral, que é onde vai se apresentar o hilo do baço, tá? O que é esse hilo do baço? É o local onde é o local de chegada dos grandes vasos, tá? Onde a gente vai ter, então, a chegada dos grandes vasos. De acordo com o grau de repressão desse órgão, né? Quanto mais repleto esse órgão tiver, ele pode se movimentar para diferentes regiões da cavidade abdominal, né? Mas sempre mais na região do lado esquerdo. Então, a gente vai falar que o baço ele tem duas faces, duas margens e duas extremidades. Porque ele vai ter face diafragmática, mais na região virado ao diafragma, face visceral na região dos órgãos, né, das vísceras, extremidade dorsal, extremidade ventral, margem mais caudal e margem mais cranial, tá? Então, olhem só aqui nos bovinos, da mesma forma. Olhem só onde que ele vai estar localizado. Então, fixado ao rumen, né? Que é um órgão do sistema digestório dos animais. Outra coisa que a gente falou, o grau de repressão. Então, olhem só. Aqui a gente tem a região do estômago, né? Um animal com uma cavidade abdominal aberta. Então, se a gente tem o estômago vazio, ele vai estar mais visível. Se o animal está com o estômago cheio, ele vai acabar ficando, então, mais caudal. E ele pode ter diferentes formas, tá? Então, a gente tem aqui, no caprino, olhem como ele é, nos pequenos ruminantes, né? Então, caprino, ovino, eles têm um formato de folha, tá? Enquanto nos carnívoros, ele vai ter uma forma de bota, tá? Então, olhem só, no cão e no gato, né? No caso do suíno, um formato de língua, então, mais comprido, né? Então, ele vai mudar, porém, as funções são as mesmas, tá? Só vai mudar o formato anatômico mesmo. Olhem só, nos bovinos, então, também formato de folha, e nos equinos ele é triangular, olha que baço grande, né? E aí a gente vai ter, olha só, região de hilo, né? Toda a região de chegada de grandes vasos. Vocês vão ver bem certo sobre ele, né? O que ele produz, enfim, lá na imunologia. Certo, pessoal? Então, pessoal, agora vocês têm, né, que assistir o vídeo para fazer o trabalho. Então, o trabalho, vocês têm que representar, então, todos esses linfocentros principais que vocês viram hoje, tá? E aí a espécie vocês que vão escolher qual espécie que vocês vão colocar, tá? Essa imagem aqui, deixa eu só compartilhar a tela com vocês de novo. Quais que são esses linfocentros principais que eu quero que vocês coloquem, que vocês usem no trabalho? São, então, todos que a gente tem nessas imagens dos cães, tá? Então, os linfocentros que estão aqui em verde, né, são os linfocentros que eu quero que vocês destaquem, os principais linfocentros que a gente viu hoje, né, nessa aula, e a espécie vocês escolhem.
Sejam bem criativos, utilizem isopor, tem que ser em alto relevo, tá? Então, vocês vão escolher a espécie e aí vocês vão colocar lá, fazer toda, explicar, né, a região que está cada linfocentro e tudo mais. Então, usem muito da criatividade, tá? Lembrem que vale 1 ponto, então, e aí vocês vão fazer esse trabalhinho na aula, então, na sexta-feira. Certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Boa noite para todos.